Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Sou o professor Guilherme Falck e gostaria de fazer um vídeo hoje falando de um tema proposto aqui no canal que eu achei interessante a gente comentar um pouquinho mais, que é a temática do fanatismo. Depois da vinheta, vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Essa temática do fanatismo surgiu quando conversamos um pouco em um dos FAQs, o FAQ 44, se eu não me engano, conversamos um pouquinho sobre a gnose de Samael Aun Weor, e eu falei que ocorreram algumas situações de fanatismo dentro desse movimento, que eu participei por um tempo, e que me fez sair do movimento e me afastar. Mas vamos lá, essa questão do fanatismo. É um tema bastante interessante porque ele não se restringe a determinadas seitas, mas é um tema que se expande em diversas situações. Primeiramente, vamos falar de situações religiosas, mas a gente pode falar de fanatismo em diversas situações, como a própria política. A gente viu muito isso quando teve essa polarização gigantesca e absurda entre esquerda e direita, procurando sempre um salvador da pátria, quando na verdade, quando falamos em política, nós temos que tomar a responsabilidade para nós sobre o que está acontecendo com o nosso país e não jogar para um político X, um político Y, né? Jogar para outros as responsabilidades que são nossas. E aí surge aquele fanatismo de querer defender ferrenhamente determinado político. Então a gente vê esse fanatismo louco, né, que leva a atitudes realmente extremas, né? Eu gosto muito de dizer, quando há muita paixão em um assunto, acaba se perdendo a razão, né? E acontece muito isso nessas questões de política, mas também a gente vê isso em futebol, gente que é capaz de brigar com um amigo ou um parente por causa de um jogo de futebol, onde os jogadores estão ganhando milhões e você não está ganhando nada com isso, né? Aí você vai lá e briga com um parente ou com um amigo seu por causa de futebol. Fanatismo. E a gente vê isso muito também na religião. Pessoas que têm uma determinada religião e acham que por estar ali naquela religião e ter se sentido muito bem ali dentro, se sentir acolhida ali dentro, todos os outros também têm que seguir a mesma religião que ela, todos os outros têm que pensar da mesma forma que ela, e seguir o mesmo caminho que ela, porque aquele é o caminho, aquela é a verdade, né? É triste isso. É triste porque mostra uma falta de capacidade de raciocínio, que é algo que nos diferencia muito dos outros animais, né? Nós somos animais também, mas a nossa capacidade de raciocínio e capacidade de simbolização, etc., nos faz únicos. E nós jogamos na lata de lixo essa capacidade que nós temos de raciocínio para seguir de forma fechada determinadas ideias, sem ao menos nos perguntarmos se é bem assim ou se não é. O fanatismo é uma... Ele tem alguns motivos para acontecer. Nós somos animais sociais, vamos dizer assim, né? Nós nos inserimos em grupos, nós precisamos de grupos para nos desenvolvermos, e é normal que a nossa inserção em determinados grupos esteja relacionado com os nossos gostos, né, relacionado com o nosso temperamento, com a forma como nós somos, e até a questão da nossa própria evolução como espécie nos faz com que nós sejamos propensos a agregar determinados grupos, né? Questão de pertencimento faz com que nos sentimos seguros, né? Às vezes a gente nem se dá conta disso, mas essa sensação de pertencimento a algo nos faz nos sentirmos seguros, nos faz nos sentirmos importantes, participantes de um grupo, né? Então, todas essas questões que são questões de evolução da nossa espécie, que são questões psicológicas com as quais nós nem nos damos conta muitas vezes, acaba levando
muitas vezes, com que a gente assuma uma determinada posição sem refletir realmente sobre ela. Então nós assumimos uma determinada religião porque nós fomos bem recebidos naquela religião, aquelas ideias fizeram sentido para nós, algumas até não fazem sentido, mas a gente acaba colocando para debaixo do tapete porque, no geral, nós estamos nos sentindo acolhidos, tá? E então nós começamos a olhar para o diferente, aquele que não faz parte do nosso grupo, de uma forma ameaçadora, como se aquela pessoa que não faz parte do grupo fosse derrubar a nossa crença, a nossa segurança dentro daquele determinado grupo. Isso acontece muito em diversos grupos. Quando eu participei da gnose, eu vi muitas pessoas da mesma forma se inserirem num grupo. Elas eram pessoas que se sentiam excluídas socialmente porque tinham determinados gostos, gostavam, por exemplo, de reencarnação, de viagem astral, coisa desse tipo, e o seu grupo familiar não eram correspondidas, seus amigos não tinham interesses nesse assunto. Ao adentrarem a um grupo como a gnose, sei lá, um outro grupo, espírita, etc., elas se sentem tão acolhidas ali, compreendidas, que elas assumem aquela religião de tal forma que elas não são capazes de enxergar os erros contidos naquela religião. E por causa disso, elas vão defender de unhas e dentes aquela religião, aquela seita, etc., e assim se tornando fanáticos, né? E isso acontece nas melhores famílias. Ou seja, acontece com todos nós. E a gente precisa ter um extremo cuidado com esse tipo de coisa, tá? Tem gente que se diz universalista, por exemplo, que tem uma ideia muito aberta com tudo, e ela se torna fanática com o universalismo. Ela não aceita que se fale em espiritismo, não aceita que se fale em Rosa Cruz, em nada mais, porque ela é universalista. Percebem a forma de pensar assim? Se ela é universalista, ela tem que conseguir debater com todos de forma igualitária e tranquila, sem problema nenhum, entendendo que determinadas coisas são interessantes e outras não. Nenhuma religião feita ou que seja é totalmente ruim. Se fosse totalmente ruim, não agregaria pessoas, tá? Então tem coisas boas. Você vai num evangélico, você vai ver o louvor, etc., que são muito legais, muito, muito bons para as pessoas que gostam disso. Outras não vão gostar. Outras pessoas preferem, por exemplo, falar sobre questões de vida após a morte, etc., e vão se dar muito melhor dentro do espiritismo. Porém, outras são pessoas que têm um caráter muito mais filosófico, muito mais místicos, e vão se sentir melhor dentro de uma Rosa Cruz, né? Outros preferem rituais mais fechados, preferem um pensamento mais voltado a uma pessoa em específica, que seria aquela pessoa que vai trazer toda a iluminação para elas, como na gnose, né? E assim por diante. E a gente tem que entender que existem coisas boas ali dentro. Eu, quando participei da gnose, consegui pegar muitas coisas boas que eu até hoje consigo utilizar. Porém, o custo-benefício não foi bom. Ou seja, a minha liberdade era muito mais importante do que estava me sendo passado lá dentro, né? Então eu preferia muito mais a minha liberdade de pensamento, a minha liberdade de escolha, a minha liberdade de pesquisar. Eu sempre gostei muito de pesquisar, de estudar, e ali não podia, né? Então, mas a gente vê isso também, por exemplo, no IPC. O IPC é fantástico, tem uma ideia muito legal, uma busca de uma neociência, né? Uma ciência voltada para as questões da consciência, para as questões da projeção astral. Muito legal, uma proposta fantástica. Por outro lado, se tornou um grupo tão fechado que poucas pessoas conseguem entender o que eles dizem. Você precisa entrar lá para dentro, aprender como que uma linguagem nova para se comunicar lá dentro. Muitos se reúnem só lá no instituto, fazendo com que tudo que vem de fora não seja bem aceito, tudo que é espiritualista para eles não é bem aceito, é como se eles fossem dono da verdade. Isso é característico de uma seita. É característico de uma seita. Você vai na gnose, por exemplo, eles começam
a te colocar para dentro lá, o teu círculo de amizades se restringe aqui dentro da gnose, a forma como você pensa está restrita à gnose. Quando você se dá conta, você só pertence à gnose. Isso é característico de uma seita. A seita quer a sua propriedade, você como propriedade deles, e você não tem liberdade de pensamento, né? Você só pensa de acordo com o que eles querem ensinar. Isso é característico de seita, tá? E é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso leva a uma doença psicológica grave, tá, pessoal? E as pessoas, para saírem de dentro de uma seita, acabam tendo muitas dificuldades. É difícil depois se reajustar ao mundo aqui fora, ao mundo real, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ao mundo real, e traz bastante dificuldades psicológicas para a pessoa, tá? Coisas que às vezes elas carregam para o resto da vida delas, tá? Então é importante sim tomar muito cuidado com seitas e tomar muito cuidado com o fanatismo, com a forma de pensar aonde você não dá chance para entender as concepções de outros, tá? Aonde você não consegue entrar na empatia de se colocar no lugar do outro e tentar entender o pensamento do outro. Eu, como um espiritualista, por exemplo, tenho que, se eu não quero ser fanático, tenho que conseguir dialogar, por exemplo, com um evangélico que diz que vida após a morte não existe, que viagem astral é coisa do demônio, que ninguém que não seja dentro da igreja deles vai para o inferno. Enfim, concepções bem restritas que são de difícil entendimento para um espiritualista como eu, que gosta de estudar. Então, se torna algo bastante difícil. Mas eu tenho que ter a empatia de entender que o outro está seguindo o caminho dele, aquilo está fazendo bem para ele, está sendo bom para ele, e que uma hora ele pode conseguir abrir sua mente e enxergar que as coisas não são tão fechadas como ele imagina, né? Mas esse é o caminho dele, não cabe a mim derrubar a casa do outro sem poder dar algo melhor, né? Então, o que adianta eu desfazer toda a crença de um evangélico, por exemplo, e fazer com que aquela pessoa acabe caindo para bebida, para cigarro, para drogas, enfim, algo que ali dentro da igreja ele está conseguindo eliminar da vida dele. Não serve de nada, né? Então, não é uma briga de quem é mais inteligente, de quem é mais espiritualizado, de quem é superior. Isso é uma bobagem, somos todos irmãos. Então, não é através desse tipo de conflito que nós vamos conseguir nos entender, né? A gente tem que ter empatia, amor ao próximo, compreensão. Isso nos faz não sermos fanáticos. Isso faz com que a gente consiga enxergar o lado do outro, também entendendo que nós temos a nossa forma de enxergar o mundo, nós temos a nossa concepção de mundo, que, vejam bem, não é a verdade total, pessoal. Porque a verdade total, ela está muito além do que a gente ainda consegue conceber aqui neste mundo. Ainda nós temos aqui, falando de forma bem platônica, nós ainda temos aqui partes da verdade. Nós ainda estamos aqui conhecendo parcialmente a verdade relativa, como dizia o Valdo Vieira. Relativa porque nós não temos a verdade total. O plano astral não tem a verdade total. O plano mental não tem a verdade total. A verdade total está além ainda, e ainda é incompreensível para nós. Então, nós temos verdades relativas. E essas verdades relativas, elas vão se transformando, elas vão se acrescendo, elas vão aumentando. Mas para elas irem melhorando, nós não podemos simplesmente fechar nossa mente. Nós precisamos estar sempre cientes de que nós temos que aprender mais e mais, ou como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Ou seja, eu sei que eu estou sempre tendo que aprender. Ou como diz a palavra filosofia, amor à sabedoria. Nós amamos a sabedoria, estamos em busca da sabedoria, mas não a temos ainda. Ainda estamos em busca, ou seja, não somos donos da verdade. E quanto a gente aprender a olhar dessa forma que nós não somos donos da verdade, nós vamos pelo menos conseguir escapar do fanatismo. Isso é muito importante. Fica aqui minha reflexão.
Um grande abraço, paz profunda.